Graça e paz, meus queridos. Vamos dar continuidade às nossas meditações nos últimos dias da vida de Jesus, agora chegando ao sábado, depois da sua morte, depois da sua crucificação, na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa. Eu quero ler com vocês aqui o relato que está em Mateus, capítulo 27, do verso 57, nós vamos ler até o verso 66, e vamos tirar algumas lições desse texto e desse momento que os discípulos viviam. O texto nos diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolvendo-o num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembrando-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, e selando a pedra e deixando ali uma escolta. Meus queridos, nós estamos no sábado, o sábado após a crucificação de Nosso Senhor. É interessante pensarmos que, ao longo dessa jornada de Jesus Cristo em sua última semana, os evangelistas são bastante detalhistas. Desde a sua entrada em Jerusalém, nós começamos domingo passado, até aos últimos momentos da sua crucificação, há uma riqueza enorme de detalhes sobre os eventos que aconteceram. Se juntarmos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos conseguir fazer um apanhado quase que completo, desde o início do dia ao fim de todos esses dias, contando de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até a sexta-feira em que Nosso Senhor foi crucificado. É interessante que há uma riqueza enorme de detalhes sobre o que os discípulos estavam fazendo, sobre o que eles deixaram de fazer, sobre as coisas que foram fazer em outros lugares, amando de Jesus. Há uma série de informações. Mas é interessante que no sábado, este sábado fatídico, esse sábado especial, não há praticamente relato nenhum. Nós temos apenas essa informação dada por Mateus de que os fariseus, os líderes religiosos, pediram a Pilatos que colocasse guardas à frente do túmulo de Jesus para evitar algum tipo de tramóia dos discípulos, para dar razão às palavras de Jesus sobre a sua ressurreição. Há também um relato lá em Lucas, muito breve, uma linha só, dizendo que as mulheres que acompanharam o sepultamento de Jesus voltaram para suas casas para descansar, porque era sábado, e assim determinava a lei, e voltaram também para preparar as especiarias para poder, depois do sábado, no domingo, voltar ao túmulo, entrar lá e poder fazer o preparativo que o corpo de Jesus precisava e merecia para o seu sepultamento. É interessante que esse é um dia que não há muitas informações. Nós podemos conjecturar algumas coisas que aconteceram, com uma certa liberdade até. Podemos imaginar que os discípulos estavam desnorteados, não sabiam bem o que fazer. Pedro talvez estivesse consumido pela tristeza por ter negado o seu mestre, por ter negado Jesus por 3 vezes. Judas provavelmente está sendo consumido pela sua traição, a ponto dele depois procurar os líderes religiosos, tentar devolver o dinheiro que ele havia dado para entregar Jesus, para trair Jesus, e depois nós sabemos pelos relatos seguintes que ele vai e comete suicídio. Nós podemos imaginar que Maria estivesse enlutada, estivesse triste, estivesse chorosa por conta da morte do seu primogênito, mas o interessante é que não há nenhum relato disso. E é interessante também perceber que se trata do sábado. O sábado é para o judeu um dia muito especial.
E esse é o sábado da Páscoa. Eles estão em plena comemoração da Páscoa. Ele se torna mais especial porque esse é um sábado dentro das festividades da Páscoa. Orações ainda deveriam ser feitas, culto deveria ser prestado, louvores a Deus deveriam ser entoados nesse dia. E eu fico imaginando como é que os discípulos se comportaram ao longo desse dia, como é que foram as suas orações ao longo desse dia, como é que foram os seus louvores e a sua adoração a Deus ao longo desse dia. Fico imaginando os discípulos pensando em como adorar ao Senhor, em como elevar orações ao Senhor diante do fato consumado de que Jesus Cristo, Jesus, o Messias, que era o mestre deles, não só o mestre de ensino ali, mas eles já tinham a convicção de que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias que eles estavam esperando, prometido pelos profetas. Esse Jesus estava sepultado, estava morto, estava dentro de uma caverna, dentro de uma cova, com uma grande pedra tapando a sua entrada. E agora, com mais ainda, guardas escoltando essa entrada. Fico imaginando que não foi um sábado fácil. Eles não conseguiram fazer orações belas, talvez por isso não haja nenhum relato. Eles não conseguiram falar palavras bonitas, não há nenhum cântico de louvor que tenha sido merecedor de anotação por parte dos discípulos, não há nenhum tipo de evento que tenha sido merecedor de nota, digno de nota pelos discípulos. Então esse é um dia que passa em silêncio, é um dia que nós sabemos muito pouco sobre o que aconteceu. Às vezes, nós estamos vivendo sábados como esse. Nossa vida, muitas vezes, se encontra em sábados como esse sábado que os discípulos estavam vivendo, que os seguidores de Jesus estavam vivendo naquele momento. Nós estamos ainda em choque pelas coisas que aconteceram na sexta-feira. Nós estamos cercados pelas incertezas do que virá no domingo. Nós não sabemos o que acontecerá nos próximos dias. Estamos muitas vezes tristes e abatidos e não conseguimos fazer belas orações, não conseguimos entoar belos cânticos, não conseguimos entregar a Deus o culto apropriado que Ele merece, porque a nossa preocupação, a agonia, a tristeza, a angústia toma conta de nós nesses dias. O interessante é que os discípulos não sabiam o que ia acontecer no domingo, ainda que Jesus Cristo tivesse avisado aquilo por diversas vezes, mas eles não tinham consciência do que aconteceria no domingo. Nós sabemos da história. Nós sabemos que poucas horas depois, o Senhor Jesus irrompeu aquele túmulo e ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e nos garantiu a vida. Mas os discípulos ainda não tinham consciência disso. E a lição que nós podemos tirar desse texto é saber que os sábados não são eternos. Os sábados de lamento, de angústia, de tristeza não são eternos. Os domingos de alegria, os domingos de felicidade, eles chegarão. Os domingos em que no alvorecer do dia virá a alegria, eles aparecerão. Por isso nós precisamos entender que ainda que nós não consigamos entregar a Deus as nossas orações com belas palavras, nós devemos continuar confiando que o Senhor está no controle de tudo isso. Os discípulos não conseguiam enxergar a mão de Deus agindo em todo aquele momento. Eles não conseguiam perceber que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Muitas vezes a tristeza não nos permite perceber que Deus continua agindo. Mas ainda que o corpo de Jesus estivesse deitado ali naquela pedra fria, morto e sem vida, Deus continuava agindo. Agindo tanto que no dia seguinte o Senhor Jesus ressuscita. Ressuscita pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito e pelo seu próprio poder. Porque a morte não pôde segurar o autor da vida. E aí, a lição que nós precisamos tirar disso tudo é que nem a morte, nem a vida, nem tronos, nem autoridades, nem poderes, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor do Deus que está no controle de todas as coisas. Isso é importante para nós. Os sábados não durarão para sempre. Os sábados de tristeza não durarão para sempre. Os domingos de alegria se apresentarão. Por isso, meu querido, quero deixar uma última palavra para você. Se você está vivendo uma angústia nesse momento, por conta de todas as coisas que estão acontecendo, tenha a clareza de que isso não durará para sempre. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor continua sendo o Senhor da história.
O Senhor continua sendo o dono e autor da história. Ele não é um mero espectador. Ele sabe das coisas que se passam no seu coração. Por isso, não tenha vergonha de entregar a Ele orações de tristeza, orações muitas vezes carregadas por palavras de tristeza, mas ainda assim, não deixe de entregar as suas orações ao Senhor e de confiar nele. O sábado está aqui. Nós estamos tristes durante o sábado, mas nós temos a consciência de que o domingo vai chegar. Nós temos a consciência de que o domingo de alegria romperá no dia seguinte. Isso nos é dado pela esperança que temos na obra que nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Espero que essa palavra fale ao seu coração e eu gostaria de terminar lendo uma oração para você. Uma oração que pode servir de inspiração para a sua oração. A oração diz assim: Deus eterno, rocha e refúgio, como raízes envelhecidas na terra, leitos de rios secos e flores murchas no campo, esperamos reavivamento e a libertação. Permanece conosco, até que nos faça vivos no raiar do sol da tua glória. Amém. Que Deus fale conosco e que Deus nos guarde. E se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, meu querido. Amém.